Então, nós estamos dando sequência às lives sobre a Palestina, né? A gente já teve aqui algumas pessoas que participaram, trazendo visões diferentes sobre a Palestina. E eu tive a oportunidade de conversar com o Walid, que é presidente da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina no Brasil, e ele topou estar aqui conosco hoje para compartilhar sua visão, seu conhecimento. Então eu não vou me prolongar para que a gente possa aproveitar o máximo possível da presença do Walid. Então já vou convidá-lo. Deixa eu ver aqui que eu sempre levo um baile, mas vai dar certo. Aqui. Para que a gente possa explorar o máximo possível do tempo do Walid aqui com a gente. Opa, deu certo. Aí, conectou. Deixa eu só colocar o vídeo aqui. Maravilha. Aí, ótimo, deu certo. Levei um susto ali, pensei, não é possível, sempre funcionou, e aí travou a minha tela e eu saí, entrava, mas enfim, agora tá fluindo. Eu quero agradecer por aceitar o convite de estar aqui hoje e compartilhar todo o teu conhecimento. Eu acho que eu entendo que todo espaço que a gente pode falar sobre a Palestina, e quanto mais a gente conhece, mais condições de apoiar a causa, né? Porque o conhecimento ele é importante para que a gente não fique à mercê de narrativas e, enfim, hoje com a internet a gente acaba tendo muita informação e nem sempre informação de qualidade. Então, obrigada por aceitar o convite. E, Walid, já vou começar com uma pergunta, posso? Claro, estamos aqui para isso, né? Eu pedi ajuda da minha amiga Rima. Falei, Rima, como que eu posso aproveitar o tempo com o Walid? E ela me sugeriu algumas perguntas, então eu vou seguir o conselho dela e vou partir para a primeira pergunta. A gente está agora já no segundo ano, né, acompanhando o genocídio em Gaza, e eu imagino tudo que você, como presidente da FEPAL, presenciou, ouviu nesse período. E como que você avalia a situação atualmente, após esses 2 anos já? Bom, Thaisa, primeiro, obrigado pela possibilidade da gente conversar no seu perfil. Um abraço para a Rima também, que tem sido bastante ativa nesse encadeamento de esforços com pessoas que pensam e agem em diversas áreas, e isso tudo se complementa, muito importante. É bom dizer que a Rima integrou o primeiro comitê formado em Curitiba, lá em 2008, final de 2008, início de 2009, quando teve o primeiro grande ataque a Gaza. Portanto, a Rima não surgiu anteontem, né? Uhum. Bom, o que a gente tem hoje é exatamente o que Israel, seu regime, os seus executores desse genocídio, disseram desde o primeiro dia que fariam. Então, nós temos o território inteiro devastado, nós temos hoje perto de 85% do território destruído, e quando nós falamos de residência, 92%. A população concentrada em, no máximo, 12% do território, e a cidade de Gaza sendo evacuada e destruída. E estamos naquele estágio em que nós podemos chamar de solução final, pretendida solução final. Então, os palestinos estão, primeiro, sem infraestrutura, sem casas, sem hospitais, sem profissionais de saúde à míngua, sem potabilidade de água, sem água potável. As 3 usinas de dessalinização para potabilizar a água do mar para a população de Gaza, 2 foram integralmente destruídas, e uma funciona a 10%, portanto a capacidade de dessalinização está em 3,3% agora, para uma população de 2.226.000 ao início desse extermínio.
Nós temos também falta de energia, a ajuda humanitária é impedida de entrar, e os palestinos concentrados em 4 grandes blocos que ocupam 12% do território. É como se, nós comparando pelo tamanho do território, né? Eu estou aqui em São Paulo agora, na cidade de São Paulo. Os 12% de Gaza equivalem a mais ou menos 3% do território de São Paulo. Então, são 2.200.000 habitantes, mais ou menos, porque morreram muitos, mas nasceram alguns nesse período, estão concentrados nesta área. Essa concentração visa gerir esta demografia para deportá-la. Então, não entra ajuda humanitária de nenhum tipo, nem medicamento, portanto, nem água. Israel passa a administrar isso com os Estados Unidos através de uma empresa fantasma que inventaram esses dias, Fundação Humanitária para Gaza, composta de mercenários estadunidenses e ex-funcionários do Mossad, o Serviço de Inteligência Israelense, portanto, militares. E esta ajuda humanitária é entregue, obviamente, em quantidades muito inferiores à necessária, e também em apenas alguns pontos de distribuição, quando antes eram distribuídas as ajudas humanitárias em 400 lugares, ou seja, onde as pessoas estavam morando. Atualmente são 4 lugares. Esses 4 lugares, a distribuição é militarizada, por isso que já foram fuzilados perto de 3.000 na fila da comida. E desses, perto de um percentual muito elevado de mulheres e crianças. E, claro, nós já temos mais de 500 que morreram diretamente de fome. Dessas, perto de 160 são crianças. Isso só apenas nos últimos meses. E tudo isso visa a concentração da população em 4 blocos, numa só área, para facilitar a deportação, que é a solução final da limpeza étnica da integralidade do território de Gaza. Para se apropriar do território, torná-lo um resort que vai dar um lucro de algumas centenas de bilhões de dólares, sem considerar que a reserva de gás na costa de Gaza tem riqueza estimada entre 600 bilhões de dólares e 900 bilhões de dólares, perto de 1 trilhão de dólares. Isso é o tamanho do PIB de muitos países. Países médios e outros um pouco menores. Esse é o estágio que nós estamos vivendo. A fome é arma de guerra. Neste momento, inclusive, o número de mortes diárias, média, está na casa dos 120. Antes deste momento, quando havia a percepção, ainda que falsa, de, aspas, conflito, era de 106, média de mortes ao dia, e os feridos, que eram de 200, perto de 240, 236, mais ou menos, agora estão superiores a 400 média dia. O que quer dizer que, muito diferentemente do que algumas pessoas imaginaram, que a ausência de combates ou aparência de combates cessaria pelo menos o extermínio físico do povo palestino, não é o que está acontecendo. O que quer dizer que o plano israelense está em execução em sua máxima potência, com a fome como arma de guerra. É assustador, né, Walid, quando a gente começa a ver os números, né? Porque é aquilo, a gente assiste, muitas pessoas, infelizmente, acompanham só pela mídia tradicional, que passa superficialmente e não expõe a verdadeira realidade do que acontece. Hoje, pela primeira vez, eu vi um pequeno recorte, acho que foi na Globo News, de um representante do Médicos Sem Fronteiras explicando o momento, né? Que as pessoas estão se deslocando, mas muitas já estão cansadas também desse deslocamento, porque já foram vários, né? A condição para você conseguir se deslocar também é muito difícil, nem todos têm carros, nem todos têm condições de atravessar, precisa ser a pé, né? Pensar que tem muitas pessoas feridas, idosas, quer dizer, é uma situação extremamente. Eu imagino que até os piores filmes de ficção não chegam perto dessa realidade, né? E o que é muito assustador. Agora a gente também tem visto esse movimento que depois de 2 anos, reconhecendo a Palestina, reconhecendo que é um genocídio,
A gente chega até a brincar, né? Precisou 2 anos e a quantidade enorme de mortes e tudo mais para que alguns países se posicionassem. O que que você me diz? Como que você recebe esses movimentos agora desses países que estão confrontando Israel, né? Colocando como um genocídio? Agora a Itália e a Espanha também fizeram um movimento de colocar embarcações para proteger a flotilha, mas o que que isso realmente representa, né? Como que isso vai impactar? Bom, primeiro de tudo, reconhecer a Palestina é algo melhor do que não reconhecer. Então, nós temos que partir do piso. Quer dizer, da, 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 da consideração mais ingênua possível. Né? É Uhum. melhor reconhecer do que não reconhecer. Nós não pedimos o reconhecimento e seguimos pedindo, então tá. Então, o reconhecimento é uma derrota para Israel, uma derrota para os Estados Unidos e uma derrota para o próprio plano sionista e inglês que nasce no início dos 1900. O sionista no final dos 1800, encampado pelos ingleses na segunda década dos 1900. Então, toda aquela ideia de que a Palestina desapareceria caiu por terra. É importante fazer essa consideração. E é importante fazer essa consideração à luz de uma coisa que é pouco considerada. Quando acontece a limpeza étnica da Palestina, que faz nascer vai se tornar Estado por autoproclamação, o empreendimento colonial sionista na Palestina, ou seja, 14 de maio de 1948 se autoproclama Estado, mas a limpeza étnica começa em dezembro de 1947, 17 de dezembro, e segue após o armistício, que foi março de 49, indo até mais ou menos outubro, novembro de 1951, todo o plano sionista, juntamente com os ingleses, é que a Palestina desaparecesse. A ideia lançada pelos sionistas de que a Palestina seria uma terra sem povo, mesmo tendo, quando começa o projeto colonial, 28,7 habitantes por quilômetro quadrado, quando o Brasil não tinha 4, e a China, o país já mais populoso, mal tinha 30, mal passava de 30, perdão dizendo, e eles anunciavam, portanto, que fariam a Palestina sem povo, por isso a grande limpeza étnica de 47 a 51. Dos 78% do território tomado, Thaisa, foram 88% mortos ou expulsos. É a maior limpeza étnica da história. Foram 774 localidades invadidas, 531 destruídas. Foram 70 massacres, com 15 mil mortos. Isso tudo não fez com que Israel conquistasse a integralidade da soberania sobre o território e ele sem nenhum palestino. Hoje nós temos, malgrado haver, resultante da limpeza étnica de 47 a 51, 6 milhões e meio de refugiados no mundo, palestinos, dos quais perto de 2 milhões estão dentro da Palestina histórica, 73% da população de Gaza é refugiada ou descendente, e também na Cisjordânia, perto de 23% é resultante dessa limpeza étnica. Portanto, vive na Cisjordânia em campos de refugiados. Uhum. Os outros 4 milhões e meio, Thaisa, estão fora. Malgrado isso, há hoje, na Palestina histórica, quer dizer, considerando o que se tornou Israel pela força, Jerusalém Oriental considerada, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, há 200 mil não-judeus mais que judeus. O projeto fracassou. Isso tudo com a força de um povo que, quando sofre a limpeza étnica, era de apenas 1 milhão e 400 mil camponeses desarmados. Eu ponto, e essa não é uma Olimpíada. O povo palestino não quer ser melhor do que ninguém, não quer ser o mais forte e tenaz lutador contra o colonialismo em detrimento de outros. Isso não é uma Olimpíada. Mas eu pergunto, qual teria sido o povo que com 1 milhão e 400 mil, enfrentando a União Soviética que apoiou Israel, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, todo o Ocidente, chegaria aos dias de hoje obrigando o mundo a assistir o primeiro genocídio televisionado, obrigando a ONU
na sua Assembleia Geral, falar só de Palestina. E obrigar aqueles que promoveram a catástrofe palestina a reconhecer a Palestina, inclusive os ingleses. Nós temos hoje somente os Estados Unidos e Israel que não reconhecem Israel, que é a Palestina. Mas veja, qual é a importância de Israel e os Estados Unidos reconhecerem a Palestina? Sob o ponto de vista estritamente político e histórico, eles são os donos desse genocídio. É óbvio que os genocidas não reconhecem não apenas o seu genocídio, como o povo que está sob genocídio. Bom, mas tem um problema. Os Estados Unidos vetam no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como um dos 5 membros permanentes, a inclusão da Palestina como Estado-membro pleno nas Nações Unidas, razão pela qual, embora a ONU não nos reconheça, nós estamos na condição de Estado observador. É por isso que na Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano passado, a própria Assembleia Geral resolveu ampliar as condicionantes de um Estado admitido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e isso deu mais prerrogativas para a Palestina, integrante da ONU. Mas o que mais? Porque a sua pergunta é muito objetiva. O que mais? Esses estados que reconhecem a Palestina tornam os Estados Unidos isolados no Conselho de Segurança. Antes, havia 3 países que não reconheciam a Palestina no Conselho de Segurança e 2 que reconheciam, China e Rússia. Agora, nós temos 4 que reconhecem no Conselho de Segurança como membros permanentes e apenas 1 que não reconhece os Estados Unidos. E esses países que reconhecem a Palestina passam agora a poder selar acordos de cooperação. Todos os tipos de acordos de cooperação, científicos, tecnológicos, educacionais, inclusive de segurança e bélicos, culturais. Enfim, há uma gama de acordos possíveis. Além do mais, estes países passam a figurar dentre aqueles que não podem mais financiar o extermínio do povo palestino. Quem reconhece um povo e um Estado não pode fomentar o seu extermínio. Existe uma grande questão nisso também. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem. Que Estado da Palestina que está sendo reconhecido? É o Estado palestino, infelizmente, na menor parte do território. Aqueles chamados pré-67. Aqueles que, na verdade, correspondem a apenas 22% da Palestina histórica. Entretanto, os acordos de Oslo pressupõem algumas coisas importantes. Acatar a totalidade das resoluções das Nações Unidas, portanto, inclusive a 194, que restitui a demografia da Palestina histórica pelo critério do retorno dos refugiados palestinos e seus descendentes. É preciso também obedecer à Convenção para o Apartheid. Portanto, é preciso acabar o regime de Apartheid. 2 estados não significa que o de Israel, possa existir como regime de Apartheid. Se dividíssemos a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, uma delas poderia continuar existindo como nazista? Se dividíssemos a África do Sul pós-Apartheid, uma solução nesses termos, seria possível continuar existindo com o Apartheid? Não. A Convenção para o Colonialismo também precisa ser aplicada. A Convenção para o Genocídio precisa ser aplicada. Quer dizer, a totalidade do direito internacional precisa ser aplicado do rio ao mar. Se a totalidade das resoluções da ONU e do direito internacional for aplicada do rio ao mar, para mim, um Estado ou 700 e um deles marciano, pouco importa. Ou seja, nós temos que ser objetivos. Bom, é evidente que nós poderíamos aqui debater o direito internacional e as condicionantes de admissão longamente, mas eu finalizo com um detalhe. Os ingleses, como sempre, estão, pelo menos publicizando para ver no que dá, exigindo dos palestinos contrapartidas para este reconhecimento. E, na verdade, são de abrir mão do seu direito de existência como Estado. Mas tem outras. Eles dizem, o Hamas não pode participar do governo, sei lá o quê. Bom, os palestinos é que devem decidir isso, e os palestinos já decidiram isso num acordo mediado pelos chineses em Pequim, em meados do ano passado, um acordo de reconciliação, reorganização da totalidade das instituições palestinas, inclusive a Autoridade Nacional Palestina e o OLP, um governo de unidade nacional, inclusive para a reconstrução de Gaza, e, portanto, não haverá um grupo específico fazendo este governo e reconstruindo. Razão pela qual
a totalidade das forças abrem mão do exclusivismo. E o Hamas abriu mão expressamente de governar ou deixar de governar em troca de um governo de coalizão e de reconciliação nacional. Portanto, a totalidade dos pressupostos para a Palestina existir estão dadas, à exceção de uma. A mais importante de todas neste momento. É preciso garantir a segurança do povo palestino. Uhum. E, portanto, é preciso que a comunidade internacional assuma a responsabilidade de assegurar que o povo palestino seguirá existindo. Isso só poderá acontecer com uma condição: a de que haja uma grande força multinacional que não pode ser liderada pelos Estados Unidos e por nenhum país que participa do genocídio, com os palestinos integrando, e garanta que coloque forças, estacione forças poderosas com capacidade de dissuasão para proteger o povo palestino e garantir que a normalidade disto aconteça. E, por fim, o julgamento de todos aqueles que cometeram os crimes de genocídio e o fim do sionismo como regime, como projeto e como, claro, ideologia colonial, racista, supremacista e genocidária. Isso é muito importante, né, Walid, porque a gente pensa, não dá para simplificar, não é um processo tão simples, reconhecer e ok, cada um segue. São anos e anos de uma população, né, que cresceu com essa raiva, com essa vivendo, oprimindo os palestinos. Então, conseguir quebrar isso, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Palestina em 2008. E eu já contei isso aqui, mas para mim foi uma surpresa. Eu não conhecia aquela realidade, né? A gente tem aquela coisa de Israel, a viagem, não era um grupo religioso, mas enfim, tem esse turismo religioso e tudo mais. E como o meu grupo não era ligado a nenhuma religião, nós visitamos alguns territórios palestinos. E foi uma surpresa assustadora o que eu vi lá, né? Porque daí você encara aquela realidade e eu não tinha presenciado isso em nenhum outro lugar do mundo, né? De você ter que passar por checkpoints e toda aquela opressão, enfim. E a gente sabe que, de fato, isso não vai acabar só com uma decisão, né, dos presidentes, enfim, das lideranças, da ONU e tudo mais. Como que você acha que vai se dar? Porque eu vi os discursos da ONU foram muito importantes. O do Brasil, eu acho que foi significativamente importante porque demonstrou essa inação do Ocidente, né? E esse apoio, porque isso só vem acontecendo com o apoio, né? E alguns países também pediram, né, que haja uma intervenção militar mesmo. Eu não sei bem como que se daria isso, mas enfim, acho que isso também é algo que é possível de ser realizado. Como que você acredita que vai se dar esse processo, né? Caso de fato consigam que algum país assuma esse projeto de como que eu posso dizer, me foge as palavras, né? Mas de a Palestina se tornar, então, soberana, livre, para ela poder decidir e ter a sua proteção, enquanto Israel está ali e é toda uma comunidade que só sabe viver oprimindo o outro, né? A gente tem os colonos, tem uma série de coisas violentas que acontecem no dia a dia. Como que vai se dar esse processo? Teria que ter, então, uma intervenção militar mesmo de outros países que protegessem as barreiras ali, as fronteiras? Até para a gente entender como que isso pode ocorrer caso, de fato, tudo caminhe, né, para esse reconhecimento. Um processo de curtíssimo prazo implica em retirada dos territórios palestinos ocupados, pelo menos aqueles inscritos na ideia geral dos dois estados com as condicionantes de Oslo. Por que é importante sempre fazer essa consideração? Porque qual é o Estado palestino que o Brasil reconhece? Dessas condicionantes. A China, a mesma coisa. A Rússia, a mesma coisa. A Índia, a mesma coisa. A África do Sul, que peticiona contra Israel pelo crime de genocídio na Corte Internacional de Justiça. O Chile, a mesma coisa. O México.
os países árabes. Uhum. Então, a totalidade da comunidade internacional reconhece nestes termos. E são estes termos que permitem, por exemplo, que nós tenhamos no Brasil uma embaixada do Estado da Palestina. E esta embaixada é que absorve os pedidos palestinos de diversas naturezas. As nossas procurações, que nos dão direito, por exemplo, a herdar na Palestina, primeiro que nós passamos a ter o direito de herdar, sem passar por Israel. Segundo, os nossos documentos são traduzidos em árabe, e as nossas procurações são chanceladas em árabe pela Embaixada da Palestina por meio do seu serviço consular. Se não existisse este arranjo, nós teríamos o que hoje? Primeiro, nós não teríamos mais a Palestina sob nenhum pressuposto. Segundo, ou melhor dizendo, eu não posso afirmar isso, porque a história não é feita de si, nem de apostas para o futuro. Mas eu posso assegurar que nós estaríamos hoje, provavelmente, protocolizando nossos pedidos e podendo a maioria deles não ser deferida, esses pedidos não serem deferidos, na embaixada israelense. Nós provavelmente não teríamos o direito de entrar nos territórios palestinos ocupados nos termos, pelo menos aqueles que a gente considera para o Estado palestino, da fronteira de 67. Então, isso é importante compreender de plano. Muito importante, porque senão a gente fica caindo em armadilhas. Eu vi agora, por exemplo, alguns atores, pouco significativos, na verdade, que simplesmente não deram atenção, se vangloriam de defender a causa palestina. Muitos deles nem são palestinos, mas querem tomar a causa palestina para cavalgá-la e fazer dinheiro até com ela, alguns, que não noticiaram nada do que foi dito na ONU, discursos históricos. Não noticiaram nenhum dos países que reconheceram a Palestina, reconhecimentos históricos. Então, nós precisamos passar isto a limpo. Este piso tem que ser sempre considerado. Superado o piso, tem que desmantelar todos os colonatos israelenses dos territórios palestinos ocupados. Tem que haver a retirada das forças de ocupação. Tem que haver o desbloqueio de Gaza. Tem que haver a reconstrução de Gaza. Tem que haver compensações ao povo palestino. Tudo isso tem que acontecer. A alfândega tem que ser palestina. A imigração tem que ser palestina. Os postos fronteiriços têm que ser palestinos. Os palestinos têm que ter direito de reconstruir o porto que estava sendo construído e foi destruído por Israel. Tem que ter direito a 2 aeroportos. Reativar um aeroporto antigo, modernizá-lo na Cisjordânia. E ter um aeroporto que estava construído e foi destruído em Gaza. O Bill Clinton pousou nesse aeroporto, em Gaza. E é preciso que as exportações e importações do povo palestino não passem por Israel. Que os impostos palestinos sejam arrecadados diretamente pelo povo palestino. Que o povo palestino tenha direito a uma unidade monetária e a um banco central, que não passe pelo cheque israelense. Ou seja, é preciso que a totalidade de condicionantes de soberania se inaugure, mas com segurança. E, no futuro não necessariamente imediatíssimo, Israel deixe de ser uma potência bélica perigosa para a região. Portanto, deve ser desnuclearizada. Israel deve assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear e entregar suas armas atômicas e cessar a produção de artefatos nucleares. Deve assinar também o Tratado Internacional de Controle das Armas Químicas e Biológicas e entregar o seu arsenal deste armamento. Deve se retirar do Líbano, deve se retirar da Síria, dos territórios ocupados sírios. E deve, finalmente, complementar o acordo de paz que tem com o Egito, para que o Egito tenha plena soberania e não coordenada sobre o seu território histórico do Sinai, devolvido em Camp David, mas que a soberania é relativa, porque é preciso coordenar com Israel, conforme os termos de Camp David de 78 e 79. Isso tudo precisa acontecer. Não tem como isso não acontecer. Isto é inescapável. E é preciso, claro, que a comunidade internacional assuma isso. Os Estados Unidos continuam sendo uma potência hostil à Palestina e ao mundo. Hostil ao Irã, hostil à Síria,
hostil ao Líbano, hostil ao Iêmen, hostil à Líbia, hostil ao Sudão, hostil ao Iraque, que permanece ocupado, hostil ao Afeganistão. Mas mais, hostil ao Brasil, hostil à Venezuela, hostil à China, hostil à Rússia. Os Estados Unidos hoje, a Índia, os Estados Unidos hoje estão hostilizando diretamente perto de 4 países, governos, povos, que totalizam perto de 5 bilhões de pessoas. Diretamente. Hostilizo a África do Sul, hostilizo a Nigéria, hostilizo a Argélia. Veja, os Estados Unidos são o maior perigo à humanidade hoje. Israel é apenas um preposto de Israel. Eu acho que isso também é fundamental compreender, Thaís. Eu tenho repetido isso à náusea, sabe? Mas é claro que é muito mais fácil chutar a bunda do Netanyahu, né? Um rato de bueiro, com um pouco de armas. Então é muito mais fácil dar um chutaço naquela bundona dele. É muito mais difícil você dizer quem é o dono disso, que são os Estados Unidos. Uhum. Verdade, Walid. Mas isso é uma coisa que durante a nossa conversa lá depois do filme, né, da exibição do filme, que eu fiz a pergunta sobre os movimentos de rua e aí você trouxe os dados, né, que a gente tem a impressão de que a gente não está fazendo tanto movimento, que não tem tanto, né, que as pessoas não estão olhando para isso, mas você trouxe algo que me deixou um pouco mais esperançosa, que foi uma mudança de visão em relação tanto a Palestina quanto a Israel. E a gente vê uma crescente das pessoas já cansadas dos discursos, né, tanto de Netanyahu e seus representantes, enfim, as pessoas dentro mesmo de Israel, algumas também já se posicionam, enfim, mas isso é importante a gente entender. Antes do 7 de outubro, as pessoas, muitas, nem imaginavam, nem sabiam da existência da Palestina, do conflito, enfim, né? E tinham uma visão distorcida, irreal de Israel. E hoje a gente vê uma mudança nesse comportamento, inclusive em países como os Estados Unidos, né? Então, como que a gente... Eu achei tão interessante os números que você trouxe e tudo mais, para que as pessoas possam perceber que esse movimento que a gente faz, mesmo que pareça pequeno, de a gente fazer uma live, de falar, de compartilhar, ele é importante, né? E que, obviamente, quanto mais pressões a gente fizer, melhor para que o nosso governo também sinta isso e se movimente em relação a isso. Teve o discurso até... Então, eu vou fazer 2 perguntas, né? Sobre essa mudança de perspectiva, de olhar sobre a Palestina e sobre Israel. Então, o movimento que a gente começou a fazer aqui nas redes e tudo mais, como isso é importante e não dá para parar, precisa continuar e quanto mais, melhor. E sobre a fala do Lula, que foi bastante enfático, mas como que a gente pode, o que mais ele pode fazer e como que a gente pode cobrar isso, pressionar? Bom, primeiro de tudo, eu acho que... acho não, tenho certeza. A cara feia de Israel apareceu. Então, tudo aquilo, as pessoas quando viram isso que está acontecendo, as pessoas não ficaram nisso. Pela primeira vez na história, e eu milito no movimento palestino há 41 anos, as pessoas começaram a dizer, isso acontece há mais tempo, e recuaram na história. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu vejo pessoas comuns discutindo sionismo na esquina. Antes era discutir um povo eleito, aquele papo furado. Agora não, agora as pessoas estão discutindo isso. Então, há uma opinião a respeito do que acontece na Palestina qualificada, de pessoas comuns. Por isso eu tenho apostado na irreversibilidade desse processo. Porque se fosse apenas uma escandalização frente ao genocídio e a matança para, o açougue para de abater, ou simplesmente eles conseguem paralisar o televisionamento, aí nós poderíamos imaginar algo diferente. Nas universidades, por exemplo, é fundamental dizer, haviam 2 ladismos, em que não era possível discutir a questão palestina sem o outro lado.
Como se, para discutir o nazismo, precisasse ter um nazista do lado. Para discutir a escravidão no Brasil, precisasse ter algum neto ou bisneto, sei lá, alguma coisa assim, de um dono de engenho que está fulo da vida com a Lei Áurea. Para discutir, talvez, o apartheid na África do Sul, tem que ter um neto, um bisneto do Frederick de Klerk, do Peter Botha, para defender o apartheid. Então, isso acabou. Não tem mais os dois ladismos. Você não precisa debater o genocídio na Palestina e chamar o genocida para estar defendendo o genocídio. Isso acabou. Os dois ladismos só não funcionam na Globo. Que deveriam nos ouvir. Querem ouvir o genocida? Ouçam. Mas ouçam a vítima do genocídio. Isso eles não fazem. Estão mudando um pouco a narrativa até para se salvar um pouco. Porque amanhã ou depois, eles correm o risco de precisar responder pelo crime de genocídio. Porque incitar o genocídio é crime de genocídio. Propaganda de guerra, inclusive, a propaganda de guerra se tornou crime em resolução da ONU. Uhum. O crime de genocídio, inscrito no artigo 2º da Convenção, ele diz 3 coisas fundamentais. Tentar o genocídio é genocídio. Você é julgado por tentar o genocídio. E ele diz no todo ou em parte. A tentativa de eliminar um povo, um grupo humano, no todo ou em parte. Portanto, ele diz tentar, eliminar no todo ou em parte. E ele diz também, numa das alíneas, que incitar ao genocídio também te faz incorrer um crime de genocídio. Só que a comunicação foi tão eficiente, tão poderosa, a comunicação anti-hegemônica, que ela alcançou as pessoas. Então, este é um primeiro genocídio televisionado, nós temos que considerar isso. Portanto, não é pouca coisa. Nós temos hoje na opinião pública brasileira, eu já disse isso em vários momentos, com base em pesquisas, algo em torno de 60% consolidado, e não apenas são contra o genocídio. Quando você coloca a palavra genocídio, aí é avassalador, 80% ou mais. Mas quando você coloca apenas favorável e desfavorável a Israel, 60% no mínimo hoje no Brasil são desfavoráveis a Israel. E 30% favoráveis, pode ter diminuído agora. Uhum. Mas o mais importante é pegar as bandas extremas. Muito desfavorável e muito favorável. Os muito favoráveis a Israel são 4%. E os muito desfavoráveis, 14%. É quase 4 por 1. Isso pode ter mudado também. Aqui para mais, os muito favoráveis. E para menos, ou estacionado nos 4%, os muito favoráveis a Israel. Há uma coisa muito ruim que eu não gosto, que é ficar xingando evangélicos porque há um percentual maior na demografia evangélica pró-Israel. Por causa de uma manipulação que há de alguns CNPJs de Cristo, os novos vendilhões do templo, ganhando dinheiro e sequestrando a percepção de pessoas simples e comuns. Nós não podemos aceitar a criminalização dessas pessoas. Neste contingente, uma pesquisa feita por um instituto brasileiro, que me escapa o nome, mas foi divulgado agora no bojo das pesquisas presidenciais, de opinião pública para a presidência, eles perguntam sobre a questão palestina. E pela primeira vez o Instituto Brasileiro faz isso e divulga. Nos evangélicos é meio a meio. Seguramente seria mais se a Globo tivesse um comportamento melhor. Se a Jovem Clã, essa rádio porcaria, tivesse um comportamento melhor. Uhum. Se parte da vida pública brasileira com o mandato se comportasse melhor. Se a Record se comportasse melhor. Né? Então, nós estaríamos melhores. Eu sempre digo para as pessoas que elas devem ser otimistas. Isso de um lado, da opinião pública. Mas nós estamos falando também de como repercute quando um presidente como Lula fala alguma coisa, que é uma parte do que você pergunta. Uhum. O Lula não falou só do genocídio. Ele não falou que não existe outro termo para qualificar isso que não seja genocídio.
a principal frase dele no discurso de anteontem foi outra. Ele disse que a ideia de superioridade ética do Ocidente está sepultada em Gaza. Isso foi muito interessante. Quando eu escutei isso e li isso, e daí conversamos na direção da FEPAL e conversamos com a nossa comunicação, e todos tiveram essa percepção. Todos. E foi isso que nós comunicamos ontem. O presidente Lula se torna, com esta frase, se faltasse outras condicionantes, e, ok, quem não gosta do Lula, fique à vontade também. Sim. O Lula se torna o estadista do século. Se faltasse outras condicionantes. E aqui não se trata dele ser de esquerda, de centro ou de direita. Até porque o Lula é muito moderado. Mas ao ele dizer que a alegada superioridade ética do Ocidente foi enterrada sob os escombros e cadáveres de Gaza, ele colocou o dedo na ferida. Nesse ponto, eu queria dizer uma coisa, dizer para todos que estão conosco. Desde o começo eu tenho dito, e sigo dizendo isso em todas as intervenções que eu tenho feito por aí. A convite, às vezes, por coisas que a gente mesmo organiza e tal. Há um problema nas pessoas comuns, e mesmo algumas não tão comuns, de não entenderem o que é o Ocidente. A escravidão é ocidental. O apartheid da África do Sul é ocidental. O extermínio ameríndio neste continente, da população originária, portanto, é ocidental. Todos os crimes coloniais, há uma obra chamada Holocaustos Coloniais, que situa em dezenas de milhares, milhões e centenas de milhões de mortos durante o período colonial ocidental, claro. Isso tudo é ocidental. A Guerra do Vietnã é ocidental. A Guerra da Coreia é ocidental. As duas bombas atômicas são ocidentais. As duas guerras do ópio, empreendidas pela Inglaterra com apoio da França contra a China, são ocidentais. São as duas únicas guerras conhecidas de estados contra um outro estado, povo, uma outra nação, para garantir o tráfico de drogas. O ópio, nesse caso. Por isso, duas guerras do ópio. Mais importante do que isso, talvez, não que isso não seja, é considerar uma outra coisa. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial são ocidentais, ocorridas majoritariamente em território ocidental, em que forças ocidentais mataram o seu próprio povo ocidental. Hitler é ocidental. Mussolini é ocidental. A Alemanha nazista é ocidental. Os campos de concentração são ocidentais. As câmaras de gás são ocidentais. Foram ocidentais que mataram ciganos, gays, deficientes, eslavos. Mataram sua própria população europeia apenas por ser de fé ou cultura judaica. Portanto, o extermínio de pessoas judaicas, judias, também é ocidental, em solo ocidental, cometido por ocidentais. Sem esta percepção, talvez soe uma frase meramente de efeito, a do Lula. Mas com esta moldura, não. Com esta moldura, não. Talvez o maior crime de lesa humanidade de todos os tempos que foi a escravidão. Talvez a coisa mais obscena de todos os tempos na história humana tenha sido a escravidão. Isso é ocidental. E as bombas atômicas são ocidentais também. Então, eu acho que está se descortinando um grande debate. Eu acho que não só a sociedade brasileira e a comunidade global, sociedade global, estão entendendo isso. E a academia brasileira deveria, e claro, os acadêmicos do mundo todo, deveriam ousar mais. Até mesmo, quem sabe, ter coragem de abrir mão dos seus doutorados em Paris, Londres e Nova York. Eu tenho certeza que alguns deles seriam bem melhor aproveitados e feitos, e muito mais úteis para a raça humana se fossem feitos em Pequim, talvez Moscou, talvez Nova Delhi. Não é possível que só haja doutorados em 3, 4 metrópoles imperiais. Nossa, muito bom, assim, o Alídio que você trouxe. Eu também senti essa frase, eu vi em alguns poucos lugares ela sendo repercutida da maneira como você trouxe. E é importante a gente ter essa consciência, né? Eu acho que muitas pessoas estão despertando para isso.
quando começam a enxergar a face, né, dos Estados Unidos, desconstruir essa ideia de sonho americano, enfim, né, essa ilusão que criam da Europa também. Infelizmente aqui no Brasil, principalmente no Sul, as pessoas ainda se vangloriam, né? Eu sou descendente, eu me acho já. Eu sou descendente de italiano, então eu sou italiana, eu sou alemã, né? As pessoas têm essa coisa que também está vindo, tudo isso vem, né? Essas discussões têm vindo com mais frequência, as pessoas estão começando a sair dessas bolhas, né? E a gente já está caminhando aí para quase 8h30, mas eu queria muito deixar todas as pessoas com uma mensagem de esperança, né? Porque, como você trouxe, hoje a gente está vendo alguns movimentos que precisaram décadas de sofrimento para que agora a gente possa falar, né? Palavras como genocídio, limpeza étnica, apartheid, tudo estão saindo agora com mais frequência, as pessoas estão conseguindo falar sobre isso, tendo noção do que acontece. E então eu queria perguntar, e até seguindo aqui a pergunta que a Rima mandou, quais são as principais fontes de inspiração e esperança que sustentam essa perspectiva, né, essa visão esperançosa? O que a gente pode esperar, né, de tudo isso que está acontecendo? Como que você vê todo esse movimento e para onde a gente pode caminhar? Qual é a tua esperança, né? Para onde você coloca o teu olhar? Tem uma, como é que eu vou dizer? Existe uma ideia muito pessimista permanentemente de, sei lá, porque está acontecendo guerra, porque está acontecendo genocídio e tudo mais, né? Mas a raça humana, ela deu mais passos positivos do que negativos durante toda a história. Então vamos lá. Nós temos hoje uma longevidade média no Brasil perto de 25 anos superior à dos anos 50. Uhum. Nós não temos mais fome. Claro, volte a ver alguém que quer recuperar isso, né? Nós temos um país desenvolvido. Eu tive recentemente andando pelo interior do Nordeste em 3 ocasiões, melhor dizendo, uma delas esses dias em Campina Grande. E eu vi até mesmo aos poucos está acontecendo uma correção de uma injustiça no Brasil do desenvolvimento regional. A Índia está dando passos largos depois de um brutal colonialismo. A África do Sul, mesma coisa. Os BRICS estão acontecendo. A China, que quem diria, né? A China está se tornou isso. O Vietnã, depois da guerra genocida estadunidense. E tudo isso é positivo. Tudo isso foi superado. Hoje, apesar da truculência de extremistas de todo tipo, mas especialmente esses racistas, muitos países que estão vivendo esses problemas, a sociedade está se reorganizando e está começando a discutir o totalitarismo, antes que ele tenha força suficiente de se impor. Não é verdade que tudo é pessimismo. Não é verdade. Apesar de o Ocidente se vangloriar de que ele criou os direitos humanos, e vamos supor que, na sua própria ótica, ele tenha criado, são estes mesmos direitos humanos que estão colocando no banco dos réus o Netanyahu e toda a sua trupe. Nós estamos utilizando aquilo que nós mesmos criamos. Né? Os direitos humanos, na verdade, eles começam muito antes. O Código de Hammurabi, que bestamente, viu? É tido como aquele código do olho por olho, dente por dente. Sabe que o olho por olho, dente por dente só tem 2 artigos no Código de Hammurabi que tratam disso, nas dezenas que há. E um deles, o artigo 5º, que é o artigo do juiz suspeito, ele diz que o juiz suspeito deve ser demitido. Nunca mais pode ocupar a sua função. A sua sentença deve ser anulada. E o prejuízo que aquela decisão do juiz suspeito provocou, ele deve ser apenado nela 12 vezes o prejuízo.
No olho por olho, dente por dente, se eu cortei o teu braço, o meu braço deve ser cortado. Era uma equivalência. Hoje nós não queremos que se corte o braço. Mas na época, você não poderia pegar uma pessoa e fazer matá-la. Era uma tentativa de equânime, tornar equânime. Mas para o juiz era 12 vezes. Se o juiz, por exemplo, condenasse alguém a perder um braço, teria que arrumar 12 braços para o juiz. Então, isso tudo no Código de Hammurabi. Isso foi há quase 4.000 anos. A humanidade nunca parou de avançar. Tem idas e vindas. Mas se duas coisas. Se alguém quiser instrumentalizar o povo palestino para novamente as pessoas de fé ou cultura judaica, malgrado o regime que fala em seu nome, para nós sermos novos algozes, nós não faremos isso. Nunca ninguém deve acreditar que nós faremos com os israelenses o que eles fizeram com os nossos velhos. Nunca deve imaginar que nós seremos seduzidos para fazer com eles o que eles fizeram com as nossas crianças. Nem com as nossas mulheres, nem com os nossos civis. Nós pouparemos as cidades deles, os hospitais deles, os centros comunitários deles, os aeroportos deles. Nós, inclusive, não julgaremos por crimes de lesa humanidade aqueles soldados que obedeceram ordem. Nunca. Mas, por outro lado, se um dia, nas palavras do Yasser Arafat, se um dia todos nós, palestinos, tivermos morrido, nosso sangue se levantará e lutará. Então, de um modo ou de outro, a Palestina vai ser livre. E se a Palestina for livre, 2 patrimônios humanos serão salvos. Primeiro, o patrimônio histórico, já que grande parte da história humana acontece ali. As cidades-estados são forjadas pelos cananeus, a escrita nasce ali, a matemática nasce em parte e é desenvolvida depois para a matemática que nós temos ali, etc. E uma outra coisa. Não posso dizer que nasceu a ideia de Deus. Ela pode ter nascido ao mesmo tempo em vários lugares. Mas o desenvolvimento ou a mensagem, para quem é mais crédulo religiosamente, que levou ao Deus único a desracialização de Deus, este é um patrimônio exclusivamente palestino. Então, ao desracializar Deus, nós demos Deus e sua bondade para todo mundo. E se alguém está tentando re-racializar Deus, e o sionismo está fazendo isso, e os CNPJs de Cristo que sequestram a cristandade e o povo cristão para isso, a Palestina vitoriosa restaurará o Deus único, o Deus bondoso, o Deus generoso, o Deus para todos, o Deus desracializado. Não temam, será assim e nós venceremos assim. Maravilhoso, Walid. Eu acho que todo mundo sai com uma mensagem muito bonita, muito forte. Eu quero agradecer demais, Walid, por você ter topado conversar com a gente aqui. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente aprende, mais esse movimento cresce e é importante. Como eu disse antes, né, não é uma coisa que a gente pode parar. Isso, enquanto a Palestina sofrer todo esse tipo de violência, nós precisamos continuar falando até que ela esteja realmente livre. Nós vamos continuar falando, fazendo esse movimento. Eu peço até a todos que estiveram aqui participando que compartilhem. Eu vou subir esse vídeo, né, deixar gravado, salvo, para que as pessoas possam assistir depois. Compartilhem esse conteúdo, que quanto mais pessoas tenham acesso, melhor, né? Mais pessoas conscientes, para que elas não fiquem sujeitas a narrativas, a distorções, a Globo e todas as outras. Por isso que é tão importante a gente fortalecer esses canais. E eu quero agradecer a presença de todo mundo e novamente, Walid, agradecer muito pela tua abertura de estar aqui e de compartilhar tanta informação importante e nos deixar com essa mensagem de esperança. Eu realmente acredito nisso também e desejo poder voltar para a Palestina e ela poder viver em toda a sua plenitude, toda essa grandiosidade que é o povo palestino, né? A cultura palestina.
Bom, eu tenho a agradecer também. E finalizar dizendo uma coisa bem simples que eu tenho repetido. A comunicação não hegemônica, seja aquela mais institucionalizada, seja aquela de iniciativas como essa, é que virar o jogo. Portanto, não devemos parar com isso. E a Palestina vai restaurar, e todos que puderem visitem a Palestina. A Palestina é uma parte do berço da nossa ideia de civilização e não deveria ser descuidada. E quero agradecer você muito, Thaís, porque eu tenho acompanhado o trabalho de muitas pessoas que têm feito esse ativismo virtual e não apenas virtual. Isso tem feito a diferença, isso está virando jogo, isso vai amanhã ou depois entrar. Quantos curativos as pessoas fizeram para salvar os palestinos da morte? Talvez você tenha feito muitos band-aids, então eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Obrigada, obrigada. Fico emocionada e feliz e peço que todos continuem. A gente segue juntos pela Palestina Livre. Obrigada novamente, Walid. Eu vou encerrar e vou salvar para que as pessoas possam compartilhar e todo esse conteúdo fique registrado. Obrigada Mas, novamente. Boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. até, gente. Até.